Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Pedro Pércio, sou médico ortopedista. Nós vamos começar agora o semestre da disciplina de ortopedia do quinto período, número 2 do ano de 2020, né? E pela nossa condição de quarentena, então nós estamos fazendo essas aulas teóricas por meio das plataformas online, né? Não é o ideal, mas é o que nós temos à disposição hoje para não adiar conteúdo, não perder conteúdo, né? Mas a gente fez isso no semestre passado, com o período passado, e funcionou muito bem. Então, essas aulas vão ser sempre postadas no YouTube, então vocês podem assistir quantas vezes quiserem, fora de hora. Então, a gente prefere assim do que a aula ao vivo, presencial, que muitas vezes a gente tem problema com conexão de internet, etc. Não sei qual foi a experiência de vocês com os outros professores, mas a minha experiência com aula online, presencial, ela não foi boa. Cai a conexão, enfim. Então, dessa forma, essa aula fica gravada e vocês vão ter a oportunidade de acessar ela quantas vezes quiserem, tá? A aula de hoje não é bem uma aula, ela é mais uma apresentação da disciplina de ortopedia, da especialidade da ortopedia, né? Tá? É uma introdução ao mundo da ortopedia, que ele é um pouco diferente do restante da medicina, tá? Tem algumas peculiaridades que nós vamos falar ao longo do semestre, né? Tá? Então vamos lá. Como eu já me apresentei, eu sou o professor Pedro Pércio, sou médico ortopedista, eu faço parte do grupo do CEOT, onde eu atendo as doenças de quadril ali, né? E eu vou dar as aulas teóricas com vocês, sempre às quintas-feiras à tarde. Esse é o horário da aula presencial, mas como a gente está usando esse modelo online, pode ser que mude o dia de postagem da aula, mas eu sempre vou postar a aula e vou avisar vocês pelo WhatsApp, ó, tá aqui o link da aula dessa semana, enfim. São 4 meses, né, 2 bimestres, não é bem um semestre, são 4 meses, então nesses 4 meses a gente tem mais ou menos 16 aulas, né, teóricas, né, onde a gente vai tentar abordar os assuntos mais frequentes dentro da traumatologia, as fraturas em si, né, e alguns outros assuntos que dê relevância, tá? Nós também teremos as aulas práticas, que comigo elas são também nas quintas-feiras, essas sim são presenciais, né? Nessa quinta-feira já começa. 2 grupos, eu vou repor a aula da semana passada, que eu tive um imprevisto e não pude participar, tive uma cirurgia. Enfim, essas aulas práticas da quinta-feira elas são sempre na sequência da aula teórica, né? Então mais ou menos 15 horas, 15 e 20 por aí lá no ambulatório do hospital. Mas se for o caso a gente antecipar, porque agora como a gente não está tendo aula teórica, então talvez a gente consiga antecipar e termina mais cedo, vocês têm mais período do final da tarde livre para se dedicar a outras atividades, né? Tá? E está à disposição de todos, de quem tiver interesse, toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos uma discussão dos casos operados na semana, com o corpo de preceptores e residentes ali da residência de ortopedia do São Lucas e CEOT. Por enquanto, esses encontros estão sendo virtuais também pela plataforma do Zoom. Se alguém tiver interesse, me avise e eu peço para enviar o link aí para quem tiver interesse. A gente tem um limite aí de integrantes das reuniões, mas acredito que dê para atender quem tiver interesse em participar e assistir essas apresentações para ver como é que é a dinâmica do dia a dia da residência e do ortopedista mesmo, né? Tá? Uma outra aula prática, ela é feita com o Dr. Gustavo, né? Às sextas-feiras à tarde, ali no ambulatório do Hospital São Lucas, essas aulas se mantêm. Tá? E tem também o Dr. Guilherme D'Ambros, que dá as aulas práticas no CISOP. Então aqui no CISOP é um paciente diferente, ele não é um paciente de trauma, ele é um paciente ortopédico, né? É um ambulatório, um grande ambulatório da ortopedia, então vocês vão ter a oportunidade de ver casos ortopédicos também, não só de trauma, né? As aulas dele, conforme o cronograma que vocês têm lá, o rodízio dos grupos, são as quartas-feiras à tarde. Tem lá no rodízio, tem o horário, o nome do professor, o local, etc. Né? Tá? O que a gente usa de bibliografia? Tá? Este livro aqui, a gente chama ele
livro do Cizinho, tá? Ele tá se não me engano, na sua sexta edição, mas mudou muito pouco da quarta, quinta ou sexta, tá? Esse livro tem na biblioteca, é um livro voltado para a graduação, tá? É um livro exclusivo de ortopedia, traumatologia, princípios e práticas, né? É um livro exclusivo de ortopedia voltado para a graduação. Então ele tem um conhecimento básico de ortopedia e de traumatologia das principais doenças e é o livro, o texto que vocês podem utilizar para estudar. Existe uma outra bibliografia bem ampla, mas aí no caso de quem tiver interesse em se aprofundar em algum assunto específico, eu posso recomendar para vocês. Tá? Esse livro tem vários exemplares na biblioteca, tem versão online, etc. E hoje é muito mais fácil do que antigamente, né? Como são as avaliações da disciplina? Bom, são 2 provas, sempre uma por bimestre. Evidentemente, sem consulta, de livro, de caderno, de colega, de professor, etc. São sempre questões de múltipla escolha, com uma alternativa correta. Essa prova ela é corrigida de forma eletrônica através do gabarito, aquele programinha do GradePen, vocês devem conhecer, de outros professores que já podem ter utilizado, enfim. Então é importante sempre preencher o gabarito de maneira correta, com caneta de cor preta de preferência, todo o campinho ali do gabarito, para que a leitura ela seja feita da maneira adequada e não exista prejuízo de não computar alguma questão, seja ela certa ou seja errada. Tem o exame final, quem não atinge a média, enfim, infelizmente isso faz parte do processo. E até hoje não me lembro de nenhuma reprovação nesses 12 anos que eu dou aula de ortopedia. Alguns alunos, infelizmente a minoria mesmo pega exame, enfim, o objetivo não é esse, o objetivo é transmitir conhecimento para vocês, estimular a curiosidade, e porque a ortopedia é uma especialidade que vocês vão ter contato com certeza, porque quem for atender pronto-socorro, pronto-socorro geral, boa parte dos casos são ortopédicos, tá? Então, existem muitas doenças que têm sintomas musculoesqueléticos ou doenças musculoesqueléticas com sintomas gerais, enfim, então é importante ter esse conhecimento e quem for fazer a residência e se aprofundar na especialidade, claro que vai ter um estudo mais a fundo das doenças ortopédicas e traumatológicas, né? Então, como é que é a especialidade médica da ortopedia dentro da medicina, né? Então, ela é dividida em ortopedia e traumatologia. O trauma é fácil de explicar, são as fraturas, são as lesões traumáticas decorrentes de acidentes, de ferimentos de origem externa, enfim. Mas existem doenças ortopédicas também, como por exemplo as doenças degenerativas, artrose, de diversas articulações, infecções, tumores, etc., que fazem parte da lista de doenças ortopédicas, né? Então a gama de doenças é muito grande mesmo, né? Tá? Então, dentro da traumatologia, por exemplo, vai desde uma fratura de falange de dedo, quebra o dedinho ali, é um trauma simples, muitas vezes ele é autolimitado, a pessoa nem procura atendimento médico. Antigamente era raro ver isso, mas hoje com a popularização dos planos de saúde e a facilidade do acesso médico, então o paciente se machuca e vai consultar, então você acaba vendo lá um trincadinho, uma falange, que se você não atrapalhar, ela vai curar sozinha, né? Tá? Então a gama é muito grande, o espectro de lesões é muito grande, desde uma fratura de falange, por exemplo, aqui, até uma fratura de luxação do anel pélvico, uma fratura de luxação de coluna, que são traumas de grande energia, com índice de complicações, inclusive de mortalidade muito elevado, né? Então, infelizmente, a gente tem que conhecer todas elas, né? Tá? Então, como eu disse previamente, aqui tem algumas doenças alguns sintomas que são comuns às outras áreas, né? Então, todas essas doenças dessa lista aqui, elas podem ter alguma relação com a ortopedia, por exemplo. A gente já viu casos, mais de mais frequentemente do que a gente gostaria, de pacientes com fratura de ombro, por exemplo, que tinham um pneumotórax e passou batido e teve consequências depois, né? Ou, por exemplo, um paciente que tem dor nas costas, que vai consultar o ortopedista porque ele tem dor nas costas e, na verdade, ele está fazendo uma dissecção de um aneurisma de aorta. Isso é clássico, vocês vão ler isso em livros de dissecção de aorta,
em livros que tratam de infarto agudo do miocárdio, por exemplo, que dá dor nas costas, que dá dor no ombro, né? Eu já atendi paciente no consultório que veio porque teve uma paralisia súbita de membro superior e na verdade era um AVC, mas o paciente não tem obrigação de saber, né? Ele achou que tinha um problema na mão, né? Ela perdia a força e vai consultar, e cheguei lá, eu avaliei e vi que ele tinha uma alteração de fala também, neuro, era um AVC, né? Já atendi pacientes com tumores neurológicos que vêm consultar o ortopedista porque ele não sabe que aquela perda de força, aquela dor, ele não sabe a origem, ele tem dor na perna, então ele vai consultar um médico que trata dor na perna, né? Tá? Assim como insuficiência venosa crônica, semana passada eu atendi um paciente, já era meu paciente, eu operei ele algumas vezes já por fraturas, enfim, subitamente ele teve um edema e dor na perna, no membro inferior esquerdo, e veio consultar comigo. Era uma trombose venosa profunda, né? E alta, ilíaca, então tem que ter conhecimento das outras doenças também para fazer o diagnóstico ortopédico ou não ortopédico, né? Insuficiência arterial aguda, já atendi pacientes que no pós-operatório imediato, uma fratura do fêmur direito, ele fez uma trombose arterial aguda na perna esquerda. Né? Me ligaram explicando que ele estava com um problema na perna esquerda, dor, muita dor, alteração de cor, mas era a outra perna que ele tinha operado, então pode acontecer, infelizmente essas coincidências acontecem, né? Hérnia inguinal, né? O paciente tem dor no quadril, ele tem constante dor no quadril, achando que é uma inflamação do pubis, que é comum no paciente masculino jovem que pratica esporte, futebol, por exemplo, e aí você faz o diagnóstico de uma hérnia inguinal. A gente não faz o diagnóstico daquilo que a gente não conhece, então isso vale para as outras áreas e para a ortopedia também, né? Doenças reumáticas, né? Reumatismos, doenças reumáticas, que acometem as articulações, o paciente não sabe que aquilo ali é uma doença reumática, né? Por exemplo, vem consultar frequentemente conosco por dor nas costas e todo ano eu faço diagnóstico de uma espondilite anquilosante, né? Que é uma doença reumática que exige um tratamento conservador, um medicamento específico, quem faz tratamento é o reumatologista, né? Então é importante saber a existência dessas doenças e as características delas. Vamos lá, como é que está a ortopedia hoje? Então, em virtude dessa ampla gama, desse leque grande de doenças, a quantidade de conhecimento é muito grande. Então, ela foi se subdividindo, né? Ela foi se subespecializando. Por que está entre aspas aqui a subespecialidade? Porque não existe subespecialidade dentro da ortopedia, né? A Associação Médica Brasileira, o CRM, não reconhece, por exemplo, nem como área de atuação. Eles têm uma definição muito clara do que é uma área de atuação e o que é uma especialidade. Subespecialidade para eles não existe. Então a gente põe entre aspas aqui, né, e fala, me dedico à área de cirurgia de coluna, porque eu não posso dizer que eu sou especialista em joelho, em coluna, em quadril, etc. Que não existe essa especialidade. Existe, na verdade, a especialidade de cirurgia de coluna, existe, é uma outra residência, faz 3 anos de ortopedia ou 4 de neuro e depois faz mais 2 de cirurgia de coluna, tá? Outra especialidade conhecida é mão, né? Cirurgia de mão. Então faz 3 anos de ortopedia ou 3 anos de cirurgia plástica e depois faz mais 2 anos de mão, tá? As outras todas elas não são áreas de atuação, digamos assim, né? Ou subespecialidades entre aspas, né? Tá? Mas são todas essas aqui, ó. Coluna, ombro, cotovelo, punho e mão, quadril, joelho, pé e tornozelo, pediátrica, trauma, né? Deformidades, alongamentos, ossos, fixadores externos, é uma especialidade à parte. Hoje está em crescimento a quantidade de ortopedistas clínicos que tratam doenças metabólicas do osso, né? Existem doenças metabólicas do osso, assim como osteoporose, osteodistrofia renal, osteomalácia, raquitismo, etc. E essas doenças elas são tratadas de maneira clínica, mas a ortopedia, em geral, ela é uma especialidade cirúrgica, de tratamento cirúrgico. O ortopedista é um cirurgião, ele não gosta de tratar clinicamente as doenças, né? Então ele é um cirurgião. Tá? E existe questão de 2, 3 anos atrás, a ortopedia abraçou mais uma área dentro da medicina que é a dor crônica, que nada melhora, então existe essa área dentro da ortopedia também, né? Tá? Bom, um pouquinho sobre o panorama
da medicina no Brasil, né? Isso aqui é de conhecimento público, vocês sabem muito bem isso aqui, né? A última vez que eu fiz esse levantamento, tem uns 2 anos, nós tínhamos 300 escolas de medicina no Brasil, com formação de mais ou menos 25 mil médicos por ano, é muita coisa, infelizmente. Tá? Como é que é a nossa situação local? Na FAG, que é a instituição em questão, nós temos aí em média 160 novos médicos por ano, 2 ingressos de 80, e a gente espera que tenha 2 ingressos de 80 também por ano. A Universidade tem mais 80 só em Cascavel. E aí aqui na nossa região nós temos em Toledo, em Francisco Beltrão, em Pato Branco, etc. O Moarama, né? Acho que já abriu a faculdade de Moarama também. Então é muita vaga de graduação, né? E existe uma grande desproporção aqui, ó, da residência da especialidade médica, né? Então, se nós temos 160 médicos formando na FAG, nós temos apenas 16 vagas de residência, 16 ingressos por ano. Mesmo que duplique, que triplique, vai continuar sendo deficitário. E o conhecimento acumulado ao longo desses 6 anos, ele é insuficiente pela quantidade de doença nova que existe, né? Pela quantidade de conhecimento novo que se produz todo ano. Nós estamos vendo uma situação aí de uma doença completamente nova, um vírus completamente novo, né? E uma doença completamente nova que já se passou aí 6 meses e se sabe muito pouco ainda sobre a Covid-19, fisiopatologia, mecanização, tratamento. Não existe nenhum tratamento específico, então existe muito conhecimento sendo produzido e infelizmente entra na lista do que o médico tem que saber, né? Então, 6 anos é pouco, é fundamental fazer residência, seja em clínica geral, seja em cirurgia geral ou nas especialidades, né? Então, esse slide aqui é para chamar a atenção dessa discrepância que existe aqui, né? Tá? E aí vem uma situação aqui, esse cara vocês conhecem muito bem, Charles Darwin, né? Ele desenvolveu a teoria da seleção natural da espécie. O que é isso? Nesse mundo que a gente vive hoje, a quantidade de pessoas fazendo a mesma atividade, concorrendo na mesma vaga, só quem for de fato bom que vai se destacar, o resto vai ficar pelo caminho, né? E assim aconteceu na seleção natural da espécie, que é a teoria de Charles Darwin, né? Então aqui para chamar, não é para ser pessimista, né? Mas é para chamar a atenção de vocês, né? Que quem for bom profissional, seja em qual área for, vai ter mercado de trabalho, né? Isso já aconteceu com o direito, isso já aconteceu com a odontologia, e isso está acontecendo com a medicina, né? Esse boom de profissionais aí no mercado. A gente ainda vive uma situação confortável, porque ainda tem oferta de emprego, de trabalho, enfim, mas isso em alguns anos vai acabar, né? 25 mil médicos formando por ano, o médico assume uma vaga e ele não vai largar aquela, né? Então, essas vagas elas são finitas, né? E o mercado ele regula, lei da oferta e da procura, outra teoria aí bem conhecida de vocês. Então, o que a gente quer? Que vocês se dediquem, né? Ao estudo, né? Infelizmente não é um curso fácil. Medicina não é um curso fácil. Não é o mais difícil, mas também não é um curso fácil. O volume de estudo, o volume de horas necessárias de estudo é muito alto, tá? Porque a quantidade de conteúdo é grande, grande mesmo, né? Tá? Então a gente quer que vocês se dediquem e aproveitem ao máximo o tempo, né? A turma do semestre passado, eu tive 2 aulas ou 3 aulas teóricas com eles só. Eu não conheço a turma do ano passado. Eles me conhecem da telinha aqui, né? Mas eu não tive contato com eles porque nós vivemos o auge, o ápice da quarentena, né? Tá? Então, assim, isso aqui vale para aula teórica, mas eu vou falar mesmo assim porque vale para a vida de vocês, para o restante do ano, né? Não vão para aula para conversar. Eu não cobro presença na aula, nem nessa aula online, nem na aula expositiva presencial. Não vou, eu não cobro. Eu não quero que que o aluno vá para a aula só para assinar a lista de presença, porque está preocupado com a presença. Não venha, não vá na aula. Fique em casa, não atrapalhe o colega, não atrapalhe o professor, não atrapalhe o paciente ali no ambulatório, uma situação infelizmente frequente. A gente está atendendo uma pessoa que está com um problema e tem uma turma grande de residentes, de acadêmicos, internos, etc. E as pessoas conversam paralelamente ali. Não façam isso. Se dediquem, deem atenção para aquela pessoa que está ali, para o paciente que está ali, né? Ou não venham, não há problema nenhum. Não vão reprovar por falta, vão reprovar por nota. Vão pegar exame por nota, mas por falta não vão reprovar, né? Tá?
o meu sistema é esse, né? É diferente dos demais, cada professor tem o seu, eu digo assim que cada louco tem um jeito de tirar pedra, é assim, tá? E até hoje tem funcionado, tá? Para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais no conhecimento da ortopedia, existe uma liga acadêmica de ortopedia. Vocês vão ter contato novamente durante o internato de cirurgia com a especialidade, aí sim com cirurgias, etc. Né? Mas para entrar no centro cirúrgico tem que ter o mínimo de formação, o mínimo de conhecimento para não atrapalhar, né? E a gente sempre tem que lembrar que ali no centro cirúrgico a cirurgia tem uma pessoa, ele tem um paciente, que se a cirurgia dele for mal, se a cirurgia dele infectar, infelizmente vocês vão ver isso no ambulatório, ele está amaldiçoado, ele tem um ano de tratamento aí dando tudo certo. Então a gente tem esse cuidado, esse rigor aí quanto a assistir cirurgia, você tem que ter o mínimo de conhecimento e formação. Mesma coisa para você dirigir um caminhão, você não pega um caminhão e fala na autoescola e vai dirigir um caminhão, um ônibus, você tem que ter o mínimo de conhecimento para exercer essa atividade. Então, pilotar um avião também, né? Você não começa pilotando um avião, você não começa nem entrando dentro da cabine, né? Tá? E tem a residência de ortopedia no hospital. Ah, eu gostei da ortopedia, é uma atividade, eu tenho uma inclinação para a área cirúrgica grande, ela tem uma... Dá um oi para eles lá. Fala oi. Tá. Aula online tem disso, né, pessoal? Desculpa aí, mas faz parte, tá? Então existe a residência de... Fecha, por favor. Existe a residência de ortopedia, é a primeira residência de ortopedia, é a primeira residência do Hospital São Lucas, tá? E são 2 vagas, são 3 anos, vai aumentar para 4, porque a lista de doença vai aumentando, vai aumentar para 4. E depois, se o residente de ortopedia quer fazer uma área específica, quadril, joelho, tornozelo, enfim, faz mais 1 ano, ou 2 no caso de coluna e mão. Então é bastante tempo, se somar tudo dá 11 anos, 12 com a faculdade, né? É bastante coisa. Por isso que o profissional médico ele tem que ser valorizado, ele tem que ser valorizado porque não é fácil. Não é fácil e a responsabilidade é muito grande. Tá? O que eu quero de vocês? Eu quero isso aqui, ó. Interesse e curiosidade. Ah, mas eu não gosto de ortopedia, eu quero fazer, vamos lá. Eu quero fazer dermato. Tá bom, quero fazer dermato, beleza. Mas até você chegar lá no teu consultório de dermato, fazer só estética, do jeito que você quer, né? Atender paciente só privado, enfim, você vai atender em plantão, e aí você vai ter contato com a ortopedia, você vai ter que saber fazer um gesso, uma tala de gesso, para encaminhar esse paciente, para referenciar esse paciente, para aliviar a dor dele, né? Tá? Então, infelizmente faz parte, tá? Eu peço respeito pelo colega, pelo professor e, sobretudo, pelo paciente. Então, evitem conversa paralela, enfim. A gente é muito aberto a esclarecer dúvida, seja por qual forma for, WhatsApp, telefone, enfim, né? Telefone é um pouco mais difícil hoje porque a vida é uma loucura hoje em dia, né? Tá? E aí, assim, o que vocês querem de mim? Bem, eu estou à disposição, né? Eu e os outros professores aí, nós estamos à disposição para tentar fazer do limão uma limonada aí para vocês, né? Espero que a gente consiga algumas aulas presenciais aí ao longo desse, pelo menos no segundo bimestre. Felizmente as aulas teóricas já voltaram e tudo indica que sim, como o número de casos de Covid-19 está caindo aqui em Cascavel e as decisões elas são regionalizadas, a gente acredita que sim, que muito em breve a gente volta a ter as aulas teóricas presenciais. Mas as aulas práticas nós vamos começar já com atendimento e para que vocês tenham um contato prático também com a disciplina, né? Então eu desejo a vocês um bom semestre, a todos, a nós também aí, né? Eu não falei sobre o seminário, esqueci de falar, mas o seminário é muito legal, o seminário de ortopedia, a gente sempre faz e sempre participa, a gente sabe que é importante para a nota de vocês, a participação do professor, é muito legal, a gente monta um caso real que a gente atendeu, um caso ou do cotidiano, ou um caso assim diferente para chamar atenção, que normalmente vira um relato de caso depois, é bem bacana, é bem legal, o semestre passado a gente fez ele virtual, pelo Zoom, se eu não me engano, e depois a discussão pelo grupo do WhatsApp, mas foi bem legal e funciona, é bacana. É uma boa ferramenta de
de estimular, de aguçar a curiosidade, de estimular o raciocínio médico de vocês, né? Tá bom, turma? Então tá, eu vou postar essa aula aqui e vou fazer mais uma aula para repor a da semana passada, mas eu vejo aí os primeiros 2 grupos de aula prática na quinta-feira, tá bom? Um grande abraço a todos aí, até mais!